Boa noite. Amém. O meu desejo é que a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Uma vez me deram um microfone, já faz muito tempo, e me colocaram um pedestal, porque eu não paro de andar quando eu prego, mas hoje é que eu estou muito cansado mesmo. E eu pedi a liberdade, e foi dado, então amém. Pode ficar sentado, amado, fica tranquilo. Aleluias. Deus falou no meu coração ontem, quase a hora do almoço. O pastor já tinha me dado a incumbência de estar fazendo o que eu mais gosto: falar de Jesus. Aleluia. Eu vou repetir. O que eu mais gosto de fazer é falar de Jesus. Eu creio que você também. Talvez você não tenha o ministério de estar à frente de um púlpito. Obrigado. Mas você tem o ministério de falar de Jesus no teu trabalho, na fila de um banco, na fila de uma lotérica, no colégio, na faculdade, seja onde você estiver. Esse é o teu ministério. Amém, igreja? Eu quero trazer uma palavra que, se você piscar o olho, você não vai entender. Então eu gostaria que você ficasse muito atento. Nós vamos fazer uma transição. Então, quando eu estava na casa desse casal ontem, próximo ao almoço, o pastor enfatizou muito que nós temos que crer que algo vai acontecer. Você tem que crer no teu milagre. Não, você tem que crer. Piamente você tem que crer. Não, isso aí é impossível para você. Irmão, se você pensa assim, o problema é teu. Mas para mim, eu creio que eu vou alcançar o meu milagre. E quando eu estava sentado, a esposa do meu amigo falou assim para mim: pastor, a nossa fé é muito pequena. E ela falou assim para mim: eu quero que você vá para a tua casa agora, pastor. Dobra o teu joelho antes de você almoçar. E eu quero que você peça a Deus que Ele acrescenta a tua fé. Falei: misericórdia. Foi o que eu ouvi o culto de domingo. Quero abrir um parênteses. Para quem carrega a pedra, não vai entender. Isso é parábola. Mas quem acompanha o passo do boi entende. Isso é quem anda do lado. 24 horas? Não tem como. Mas é liberado uma palavra, você coloca no teu coração. Você tem a semana inteira para meditar. E se você entendeu, é isso que você tem que fazer. Eu entendi que a gente tem que aumentar a nossa fé. E eu falei: olha que interessante. Eu na casa de uns irmãos, vou corrigir o que eu estou te falando. Nem cristãos são. Amigos particulares, mas nem cristãos são. Não são pessoas que eu posso me afastar deles, que vão trazer algo de ruim para a minha vida. Mas pessoas que não proferem e nem crê no Deus que foi, Deus Filho que foi crucificado, e ao terceiro dia Ele reviveu. Ele ressuscitou. Mas o mais interessante é que a gente falando algo sobre o cotidiano das nossas vidas, a esposa do meu amigo falou assim: não, pastor, vai dar certo. Satanás queira ou não queira, vai dar certo. Eu falei: olha aí, rapaz. Deus usa até a boca de uma jumenta.
Talvez você venha na igreja e fala assim: nossa, o pastor foi duro, a palavra foi áspera, não gostei, não quero entender. Aí Deus fala assim: olha, profeta, você não entendeu, então eu vou pedir para uma mula te apertar na parede e você vai entender. Só quem está ligado e gosta de Bíblia vai entender. Eu vou costurar um pano de fundo, mas nós vamos chegar lá. E eu vou te falar um negócio, irmão. Se você entender o que eu trouxe aqui, diante do trono de Deus, você vai sair daqui voando. Amém? Quem gosta de Bíblia diz amém. Eu só ouvi dois. Quem gosta de Bíblia diz amém. Amém, amado. É o combustível do cristão. Segundo de Reis, capítulo de número 4. Quando você encontrar, diz um amém para me saber que você está comigo. Aleluia. Eu vou terminar a parábola, senão vocês não vão entender. Quem carrega a pedra não entende. Mas quem anda do lado entende. Está na frente do nosso pastor. O certo era deixar ele pregar. Por reverência. E por saber que ele está na minha frente quilômetros e quilômetros e quilômetros. Eu quero te dizer, meu pastor, que na tua frente eu prego com temor e tremor. Porque eu tenho que redobrar o que eu vou falar essa noite. Amém? Quem carrega a pedra não entende, mas quem anda do lado entende. Eu vou falar também que pregar na frente da Ana Carla é difícil, irmão. Estou aqui espremidinho. Vou pedir ao Espírito Santo que me ajuda. Amém? Segundo de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante. E a igreja me ajuda. O prefácio nos diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Versículo de número 1. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, presta atenção, morreu. E tu sabes que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Em outra tradução, escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de versículo de número 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus, só igreja, e sobre teus, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver. Versículo de número 5. Partiu, pois, ele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os... Nós vamos devagarzinho, irmão. Eu quero que você entenda a transição. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seus filhos: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite, aí o mistério está aí, irmão. Então o azeite, amém. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida,
e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia, amado. Eu confesso para os irmãos que eu estou cheio de Jesus aqui. Eu estou me segurando aqui, irmão. A palavra de Deus nos diz que no reinado de Acabe, aparece um profeta por nome de Elias. E o povo de Deus, virado as costas aos seus mandamentos, os seus estatutos, tudo que há de ruim acontece ao povo de Deus. E surge um homem chamado Elias, e ele vem consertar aquilo que está quebrado. Então o altar de Deus está quebrado, está derrubado. E Elias surge na história, no confronto de Acabe e Jezabel, para consertar aquilo que está quebrado, o altar de Deus em Israel. Elias vem com uma palavra dura, uma palavra pesada, de contra aquilo que está ferindo os preceitos, os mandamentos de Deus na terra. Então a palavra nos diz que Elias conserta. Elias, ele vem de uma maneira como uma Mercedes-Benz, um trator traçado, e ele passa arando tudo que está na tua frente. Mas ele conserta. Querendo Acabe e Jezabel ou não, ele conserta. E ele restaura o altar de Deus na terra. A palavra nos diz que a chuva desce, e é uma chuva seródia. O que significa, pastor? Uma chuva seródia. Uma chuva seródia, ela é uma chuva calma, mas é uma chuva pesada. É uma chuva que ela demora, porque ela tem que alcançar até o fim de todas as raízes, de toda a relva, de todo o arbusto, de toda a planta, porque ela vem renovar, ela vem trazer o novo para a terra. Aquilo que estava quebrado e em escassez, a chuva seródia, a chuva que desce pesada sobre a terra, ela vem consertar, ela vem trazer vida àquilo que estava em sequidão. Então a parte de Elias está feita. Elias encontra um homem chamado Eliseu, o protagonista de qual nós lemos, 2 de Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 7, aonde a palavra vem narrando que ele vai de encontro, ou não, uma mulher vai de encontro ao rancho dos profetas e declara a Eliseu: Eliseu, eu não tenho nada em casa, e tu sabe que o meu marido, teu servo, então quer dizer que esse homem, como Paulo, se encostava ao pé de Gamaliel, outrora era esse homem que se reclinava ao pé de Eliseu para ouvir e aprender aquilo que Eliseu, na sua escola, falava do Deus de Israel. Aguenta aí, irmão. Então o propósito de Deus com Elias é restabelecer o altar, aquilo que está quebrado. Talvez você não esteja entendendo. Mas o Elias é o confronto de Deus na minha e na tua vida. Talvez você me diz: pastor, nada acontece. Você vai entender. Eu planto e nada acontece. Eu faço e não prospera. Eu bato e a porta não abre. Mas a palavra de Elias vem ao teu e ao meu caráter para quebrar e reerguer aquilo que estava no chão, em caco. A palavra nos diz então que o ministério de Elias é restituição. Mas agora chegou o momento de Eliseu. E como é que Eliseu entra nessa história?
O ano de 2016 terminou. E ele terminou debaixo de um ato, de uma palavra que foi vinda a um profeta, a qual nós estamos debaixo de sua direção. E a palavra foi bem alto, igreja, não, mais alto, igreja, plenitude. Então o legado de Elias agora é passado para a vida de Eliseu. Eliseu, 2016, eu restaurei o altar. Aquilo que estava em caco, eu coloquei de volta em pé. Aquilo que estava quebrado, o altar não fumegava. Mas agora, Eliseu, o altar está fumegando. E agora está na tua mão. Eu estou passando para ti o bastão. É um percurso de 200 metros, de 100 metros. Aquele que está chegando atrás, passa. Eu estou te deixando um legado. E agora é coisa de pregador louco. Eliseu, o altar eu restituí. A casa do nosso Deus está de pé. E ela está limpa. Não tem mais ave de rapina. Não existe mais outro Deus pagão. Agora nós só nos dobramos ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Então eu quero te deixar um legado. Posso conjecturar. E isso é Bíblia. Porque Jesus conjecturou. Toda a parábola é uma conjecturação. E Jesus foi o mestre em conjecturar os seus verbos. Então eu creio que, no momento em particular, Elias fala assim, já que tudo está restaurado, o povo de Israel está precisando de algo, Eliseu. Mas o que, mestre? Milagre. O altar está de pé. Está fumegando. O povo voltou à casa de Deus. Então o que o povo busca é, Eliseu, milagre na terra do vivente. Não, você tinha que ter dado um glória. Nós viemos de uma transição apostólica. O legado foi passado para a igreja. Não é para mim e para o nosso pastor. É para uma igreja, um corpo. Um corpo sem olho é um corpo deficiente. Um corpo sem perna é um corpo que chega atrasado. Então a igreja, ela está incumbida de reclamar, buscar, reivindicar o milagre na vossa vida. Então Eliseu agora começa a sua trajetória. E você é melhor de Bíblia do que eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que você conhece Bíblia melhor do que eu de trás para frente. E você sabe que é verdade isso que eu estou pregando. Porque Eliseu, na sua trajetória, e o que ele pede a Elias, o seu mestre, é que ele tenha porção dobrada. Porque o homem já saiu que nem uma Mercedes. Que nem o Valentino Rossi. Ele saiu falando, eu quero fazer milagre. Elias, eu quero fazer milagre. Eu quero ver o ferro do machado flutuar. Não, todo momento que você encontra Eliseu, ele está fazendo milagre no seu ministério. Não tem um momento que Eliseu está, a não ser no seu leito de morte. Eu vou parar por aqui, porque aí é outro momento e é outra história. Eu vim falar de milagre. A história nos diz que no rancho do profeta, uma mulher bate na porta. Eliseu! Eliseu! E a resposta de Eliseu é, o que tu queres? Assim como Naamã, você é bom de Bíblia, você sabe mais do que eu. O que tu queres? Que queres que te faça? Eliseu, meu marido, teu servo. O texto. Ele morreu. A força da minha casa morreu. A aposentadoria da minha casa morreu.
A pensão vitalícia da minha casa morreu, Eliseu, não tem mais. O que eu tenho na minha casa, Eliseu, é 2 crianças morrendo de fome. E que tu queres que te faça? O que você tem na tua casa? Eu não tenho nada, Eliseu, a não ser um restinho, o fundo de uma botija de azeite. A resposta de Eliseu é: vá para a tua casa. Chegando na tua casa, eu quero que você bata de vizinho em vizinho. Peça aqui para teus filhos com os pés ligeiros. Vá de porta em porta e pede vasos. Porque hoje um milagre vai chegar na tua casa. Aleluia. Glória a Deus. A história nos diz que essa mulher, ela não titubeou. Ela não ficou em 1 minuto, em 1 segundo sequer, ela vacilou no seu pensamento. Não. Ela agarrou a palavra do profeta e ela nem retrucou com ele. Ela virou as costas e foi. Chegando na sua casa, ela transferiu a palavra e os seus filhos, mais que rápido, bateu de vizinho em vizinho. Eu quero abrir um parênteses. Talvez eu esteja pregando para pessoas que nunca passou por isso. Glória a Deus. Talvez eu esteja pregando para pessoas, graças a Deus, que nunca viveu isso. Louvado seja Deus. Mas eu me lembro quando pequeno, que minha mãe me dizia assim: Beto, pega essa caneca e bate na vizinha, na Dona Maria, e fala para ela que eu estou coando um café e meu açúcar acabou. Mentira, não tinha nada. E eu batia na vizinha: Dona Maria, a minha mãe falou assim, assim, assim. De cima do muro, a Dona Maria esticava a mãozinha velha dela e passava para mim. Eu posso imaginar que, e dentro do texto, porque eu não encontrei lendo e relendo, eu não encontrei em momento algum que Israel, depois de Elias, estava vivendo um momento de escassez. Não. Depois que a chuva desce, que o altar é restituído, não. Esse momento é um momento extra, um momento particular. Então essa história dessa mulher é um momento à parte. A chuva chegou, a plantação cresceu, as vinhas deram fruto, mas havia uma mulher em particular que estava sofrendo naquele lugar. Então eu posso fazer um parêntese entre a minha vida e a vida dessa mulher. Eu creio que até essa mulher ser tocada pelo Espírito Santo e ela entender que ela tinha que parar de bater em vizinho, e ficar debaixo do jugo de miséria, humilhação, pobreza. Até que caísse a ficha na mente dela, que o marido dela, outrora, era um dos profetas de Israel. Ela deixou que Satanás colocasse um jugo sobre a vida dela, um jugo de miséria, pobreza e humilhação. Eu creio que não foi só essa vez que esse menino, que esses 2 meninos, com seus pezinhos ligeiros, foram de casa em casa. Ei, Dona Maria, a minha mãe mandou te dizer que lá em casa não tem nada.
Não tem nada. Não, não tem nada. A não ser uma botija de azeite. Mas como é que vocês estão vivendo? Debaixo de miséria e miséria. Mas chegou um dia na vida dessa mulher que Deus mudou a história dela. A palavra de Deus fala que esses meninos saíram e começaram a bater de vizinho em vizinho. Ei, Dona Maria! Ei, seu João! E eu creio que por muito tempo, as pessoas ouvindo a voz dessas crianças, cutucavam um cutucava o outro dentro de casa e dizia: lá vem de novo os filhos da viúva. Eles vêm pedir de novo. Mas dessa vez a história é outra. A palavra fala que aqueles meninos falam assim: Dona Maria, a minha mãe mandou dizer que ela precisa muito, não de uma, mas de todas as vasilhas que tiverem na tua casa vazia. Senhora, pode emprestar para nós? E começa uma carreira que não para. O dia todo essas crianças saem de casa e entram de casa. Sai de casa e entra de casa. De vizinho em vizinho, de casa em casa. A palavra fala aqui, no último vaso. Quando o último vaso chegou na mão daquela mãe, e ela perguntou ao seu filho: me dê mais vaso. Eu preciso de vaso. A bênção é muita. O legado é dobrado. Chegou milagre na nossa tenda. A vergonha vai ter que sair. A miséria foi embora. Você vai levantar amanhã e a tua cabeça vai estar de pé. Mas a criança vira para a mãe dele e fala assim: mãe, não tem mais vaso. Então o azeite para. Então o azeite para. Eu começo a pregar agora. Eu só contei a história, irmão. Eu vou pregar agora. É agora mesmo. Aleluia. Sempre quando eu prego, e eu creio que com o pastor Veronese e a Ana Carla isso acontece até andando de costa na rua. É verdade. Mas quando eu prego em outro lugar, vem um irmãozinho e fala assim: ô pastor, eu queria pregar igual o senhor é meio louco, o senhor prega e voa em cima. Eu falo assim: deixa Deus te usar, irmão. Eu creio que aqui sentado na minha frente, eu não consigo contar, nem tenho tempo para isso. Mas eu creio que quando o pastor Veronese está pregando, a Ana Carla está ministrando, eu creio que dentro do teu coração bate forte e fala assim: ah, meu Deus, eu queria pregar igual ela. Eu queria ter 10% da unção do meu pastor. E eu ia sair em cima de Satanás, eu ia triturar ele. Eu aprendi uma coisa, lendo esse texto. A palavra de Deus nos diz nesse texto, que o azeite só parou de jorrar, quando não tinha mais. Eu quero te dizer uma coisa. Jesus está louquinho atrás de vaso essa noite. Jesus está procurando um vaso para encher, irmão. Às vezes o Espírito Santo desce na igreja, ele se movimenta no altar, ele se movimenta no louvor, ele age sobre a palavra, mas quando ele procura um vaso, ele não acha. Você é um vaso na mão de Deus. Deus está louco para te usar.
Deus está louco para te usar. Ele quer fazer milagre usando você como um vaso de honra na vida dele. Talvez você fale assim, mas eu sou tão pequeno, eu nunca li a Bíblia, nem do começo nem do fim. Irmão, Deus não está preocupado com isso. Deus quer te usar da maneira que você fala, da maneira que você é, da maneira que você se expressa. É assim que Deus vai te usar. Você é um vaso na mão de Deus. Deus quer te usar. Eu fico triste em ver que nós nos preocupamos com tanta coisa, Nos preocupamos com o dia, como vai ser, como será, a maneira que começa, a maneira que termina. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Mas a palavra de Deus vem nos dizendo uma coisa: você é um vaso. Você é um vaso. Não, enquanto você não dá um glória, eu não vou parar. Você é um vaso. Eu comecei a pregar agora. Jesus, quando Ele dá uma tarefa, Ele dá uma ordem, Ele dá um legado na vida dos seus apóstolos. É maravilhoso quando Ele fala assim, ó: grande é a seara, mas poucos são os. A igreja, se me ajudar, eu continuo a pregar. Se não, eu desisto e eu entrego o microfone. Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, ó: se vocês estão vendo o campo, o trigo já está para descer a foice. O que eu quero dizer para vocês é que a seara é, mas poucos são os vasos. Poucos são os vasos. A seara é grande, mas falta vaso. Falta vaso. Eu estou trabalhando já tem alguns 60 dias mais ou menos, uns 50, 60 dias. Eu estou ajudando, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Então eu estou ajudando, um servente, um auxiliar, um ajudante. Na minha vida é um período curto, porque eu profetizo que eu não vou ficar nisso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu sei o que Deus tem para a minha vida, Ele tem o de melhor. O nosso pastor pregou que nós vamos prosperar nessa terra. Nós vamos ser cabeça e não cauda. E o que me chama a atenção é que, incumbido a esse trabalho, eu adentro a estabelecimento, em lares, de pessoas que têm muito mais do que eu. Não posso afirmar de maneira alguma eu posso afirmar isso. Mas talvez que tenha sobejando mais que você. Porque quando eu vejo a estrutura da casa, quando eu vejo a estrutura financeira, quando eu cumprimento a pessoa me cumprimenta, parece que é a mãozinha de um bebê, parece que nem numa caneta ele nunca pegou. E aí a pessoa que eu estou ajudando fala assim: olha, esse cara aqui, ele é um grande fazendeiro. Mas esse cara aqui tem gado, hein, irmão? Ele tem gado para dar, vender, jogar fora. Você pedir um gado para ele, ele te dá. Se ele der, eu jogo dentro da Kombi e levo embora. O quê? Vai. Mas o engraçado é quando eu pego a escada, a caixa de ferramenta, eu começo a andar, aí eu olho aquela casa linda, magnífica, uma casa que eu confesso para os irmãos, eu até gostaria de ter. Se isso tirasse a minha salvação, eu não gostaria de ter. Prefiro ficar no casebre com Jesus. Mas nós viemos para comer o melhor dessa terra. Mas quando eu começo a andar, eu dou de frente, de um pedaço de barro, ferro, vela acesa, 9 horas da manhã.
Um altar, só quem está dentro da mensagem vai entender. Um altar levantado dentro da casa do fulano. Um pedaço de barro vestido com uma capinha preta parecendo Batman. Cheio de vela para dar luz para ele sair andando. Se o espírito descer ali, ele tem que sair correndo. E é pela luz que ele... Mas ele não corre, vai dar cair de cara. Como o Dagom caiu e quebrou as patas. Só quem entende Bíblia está entendendo. Presta atenção, eu só estou construindo a mensagem. Eu olho para aquilo e falo, meu Deus, mas como é que pode um negócio desse? Um altar dentro da casa do fulano. Esse camarada tem o que eu não juntei a minha vida até hoje. Eu não consegui juntar, não passou na minha mão o valor do carro dele, que eu li e não entendi o nome do carro dele. E o fulano de short. Shortinho, irmão, até para cima da coxa, shortinho. Meinho até na canela, tênis bom de marca. Camisetinha da Puma, eu falo, olha aí a vida desse camarada. Que bonito. Queria ter uma vidinha dessa aí. Mas se me levar, não quero também não. E o que me chama a atenção não é o altar. Porque a mãe falou assim, Naamã falou assim, eu vou chegar, Eliseu. Na terra do meu rei eu vou chegar, sem mais lepra, eu vou chegar limpo, porque o Deus de Israel não me humilhou nas águas do Jordão. Ele fez eu entender que pela 7ª vez, meu Deus, você tinha que ter dado um glória. Nós estamos entrando em 2017, é um ano profético na tua vida. Aleluias. Eu vou ter que chegar até meu rei, e ele vai colocar a mãozinha cansadinha dele, ele é velhinho, o olho dele não enxerga, eu vou ter que levar ele até esse pedaço de caco, essa imundícia, isso não vale nada. Hoje eu sei porque eu estou te levando um chumaço de terra. Eu montei uma caixinha de terra, não é para o meu cachorro urinar nela não, eu vou levar e vou olhar. Eu tive na terra de Israel, e lá tem o Deus vivo, o Deus que cura, transforma, batiza, Ele levanta o teu altar. Aleluia. Então, como na mão, olho para esse pedaço de caca, eu falo, eu dou uma olhada para lá, mas o homem do shortinho está na cola, não dá, irmão. Porque se ele não tiver, o que aconteceu? Não sei, irmão. Foi Dagom, ele caiu de cara, na presença do Senhor. Isso é para você dar risada, irmão. Aleluia. Mas o que me intriga é que em outro texto Paulo vem dizendo assim: o que você tem sido na presença de Deus? Nas mãos de Deus, o que você tem sido? Porque a palavra de Deus nos fala assim: Deus é conosco. Deus vive dentro de nós. O fôlego de vida está até na vida de um animal. Como que ele não vai estar na vida de um ímpio? É Deus na vida dele. Ele vive pela misericórdia de Deus. Então quando eu olho aquele altar, não me intriga. Me deixa aborrecido por alguns minutos, me deixa estressado. Eu passo com a escada, eu dou uma rodada, eu falo, se pegar, pegou. E eu não estou nem aí. Mas aí depois de umas 2 horas ali, aquilo ali, irmão, para mim é uma peça decorativa. Não importa de nada. Eu estou lá preocupado com isso, irmão. Eu estou preocupado com Deus vivo, o Deus de Israel. Aquele que fala comigo, aquele que sonda o meu coração, aquele que tem um particular comigo, com você, é aquele que tem boca e fala, é aquele que tem olhos e olha a tua vida todos os dias, e ele fala, não vou deixar você nessa situação, não vou. O que me intriga é que aquele homem, com todo o dinheiro que ele galgou, conseguiu, adquiriu, não sei de que maneira, mas ele possuiu. Se ele morrer, ele não vai. Não tem como. Ele não tem o passaporte. Não tem como ele ir. E aí eu volto. Não para ser enfadonho, mas para enfatizar. Paulo diz assim:
que espécie de vaso você é. Porque na casa existe muitos vasos, muitas espécies de vaso. Vasos de pau, vasos de ferro e vasos de barro. Alguns desses vasos são vasos de, e outros são os de desonra. Forte essa palavra. Isso não é para o ímpio. Isso é para mim e para você. O Espírito Santo quer te encher. O Espírito Santo quer te encher de uma unção dobrada, uma unção nova. Ele quer te levantar como pregoeiro. Ele quer te levar em terras que você vai ligar e falar assim: pastor Venosa, cheguei. Rapidinho, porque eu estou em Nova York, irmão. É rapidinho. Libera a bênção que eu vou pregar já já. É dessa maneira que Deus quer te usar. Mas que tipo de vaso nós temos? Dentro de uma casa grande como essa, existe vários tipos de vaso. E o Espírito Santo quer descer o azeite nesse vaso. Quando Moisés constitui, debaixo da palavra de Deus, da direção de Deus, de uma autoridade de Deus na terra, do céu para a terra, Deus tem um diálogo com Moisés e fala assim: o primeiro sacerdote vai se chamar, pode parar, Moisés, é Arão. Quando eu tive o meu filho, eu falei: não vai passar, vai ser Arão, porque eu amo Arão. O ministério dele foi o primeiro sacerdote na terra. Ele foi o primeiro. Sobre ele estava o encargo de cuidar dos utensílios dentro da casa, delegar quem entra, quem não entra, o comprimento das vestes, a cor, não podia ter nada, nenhuma ruga, nenhuma mácula, nenhuma dobra, nada. Mas a palavra de Deus nos diz que no primeiro dia, antes de Moisés poder enviar Arão, Deus fala assim para Moisés: leva o teu irmão no deserto, na frente do arraial. Eu estou profetizando para a tua vida. Não, você não entendeu. Eu vou falar de novo, só quem entender, pega. E dá glória. Eu quero que você pegue Arão, toma ele da tenda, leva na frente do arraial no deserto e mostra para o povo que quem eu levanto, o azeite desce na cabeça e escorre na barba. Eu tenho certeza que ainda, se eu não for Jesus e Jesus não voltar, eu vou ver meu pastor fazendo isso na tua vida. Você tinha que ter dado um glória. Pastor Beto, eu gostaria muito de estar nesse púlpito onde você está pregando. Você vai chegar. Pastor Beto, ainda não há sobre a minha cabeça o óleo que desceu e escorreu na barba de Arão. Mas o nosso pastor, ele está te observando. E se você for um vaso de honra, no ano de 2017, ele vai descer o azeite sobre a tua vida. Isso não é heresia. Outro dia eu estou em casa e me chega uma imagem. Já estou chegando perto de acabar. E eu fiquei muito feliz. E eu mandei de volta para o pastor. Eu falei: pastor, o senhor deve estar muito, mas muito e muito feliz. Porque eu vi ele consagrando, levantando, dando posse a um homem que estava sendo vaso de honra. Mas como assim? Você está tão perto e você não carrega pedra. Você anda no passo do boi. Você está debaixo da visão. Você está saindo de um legado. Você está tomando posse de um legado. Sobre a tua vida a vitória vai chegar. Você vai chegar. Não, você não entendeu. Você vai chegar.
Ô pastor, eu trocaria tudo, minha casa, eu trocaria os gados, eu trocaria tudo para Deus me usar. Deus vai te usar. Não, você não entendeu. Deus vai te usar. Em 2017 você vai ser um canal de bênção. Você vai colocar a mão sobre a vida das pessoas, e quando você tirar a mão da cabeça dessa pessoa, a pessoa vai dizer: meu irmão, minha irmã, eu senti que da tua vida saiu virtude, da tua vida saiu milagre. Eu creio que eu tomei posse agora, porque você foi um canal de bênção na minha vida. Você vai ser um canal de bênção. Você é vaso. Eu vou voltar 2 passos para mim terminar. O azeite só parou quando terminou o vaso. O azeite só parou quando terminou o vaso. Deus quer te usar. Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. O Espírito Santo, ele paira sobre esse lugar falando assim: eu estou à procura de vaso. Talvez você chegue aqui e fale assim: meu Deus, eu me quebrantei. Só Deus sabe. Eu cheguei aqui, o meu altar estava em caco, quebrado, meu coração. Mas Deus vai restaurar o teu altar. Não, isso não é palavra para encher teu ego. Isso não é palavra para amassagear teu ego. Não é, irmão. Eu estou debaixo de uma palavra que veio do trono de Deus. Deus falou comigo: Beto, eu estou à procura de vaso. De vaso. Se você tem um ministério, deixa Deus te usar. Deixa Deus falar através de você. Deixa Deus ser manifestado na tua vida. Deixa Deus falar assim: ó, eu estou vivo. Eu sou vivo. Ao terceiro dia, eu saí, eu estou aqui, eu estou vivo. Seja vaso de honra. Aleluia. Glória a Deus. Aquela mulher, ela poderia ter ficado até o último dia de sua vida, com os seus filhos sendo levados a escravos. Talvez nunca mais ela veria seus filhos. Nunca mais. Mas ela lembrou que em Israel ainda existia um profeta. Você já notou que quando você está cheio do projeto de Deus na tua vida, para a tua vida, você já notou que você está tomado do Espírito Santo e Deus revelou, e é isso, mas você, ao invés de buscar o profeta, você começa a perguntar para o vizinho da esquerda, da direita: mas será que Deus vai me usar mesmo? Será que eu vou conseguir ser um instrumento nas mãos de Deus? Eu gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus. Em Isaías, a palavra de Deus nos diz assim: só para você acompanhar o meu raciocínio. Quando eu adentro a casa de uma pessoa que ele tem mais do que eu, que ele tem mais posse do que eu, que ele já galgou mais do que eu, nada disso me impressiona. Quando eu chego até o altar que ele serve, eu consigo entender que essa pessoa, ela é pobre, miserável e nu na terra. Porque ela pode comer o melhor dessa terra. Ela pode viajar nos melhores lugares dessa terra.
mas ela continua sendo um miserável, um pobre e um nu. E fechando, um desgraçado. O único altar que existe na terra, vira para o teu irmão e segura nele, bem forte, no braço dele, para ele entender. É você. O único altar que existe na terra é você. Deus não se manifesta mais em altar de pedra, de barro, de metal. É em você, é em mim, é através da tua vida e da minha vida. Deus quer te usar nessa terra. Você é um altar do Espírito Santo de Deus nessa terra. Deixa Deus ser manifestado na terra. Nada tira o foco. Eu sei para onde eu vou. Quem entendeu, dá glória. Eu sei para onde eu vou. Jerusalém me espera. É Jerusalém celestial. Eu vou comer do maná. É Jesus que vai servir. Ainda que eu passe, ainda que eu ande, ainda que eu viva, ainda que eu permaneça um pouquinho só no vale da sombra da morte, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus nos fala aqui. Jesus conta uma parábola. E o jovem rico que Jesus andando de a pé e ele montado no seu cavalo não entendeu. Mas Zaqueu, montado em cima de uma árvore, entendeu. Jesus fala assim: uma alma para mim vale mais que o mundo todo. Não, você não entendeu. Eu carregando escada, caixa de ferramentas, isso não é meu ministério, irmão, vou passar isso. Sai, Satanás, sai fora, sai para lá. Não, uns gostam, mas eu não aprendi, irmão, eu não quero também, em nome de Jesus. Deus tem o melhor para mim nessa terra. Eu creio que o meu está chegando, eu vou testemunhar aqui, eu creio. Eu falei para minha esposa, Michele, quando virou o ano, eu lembrei, antes de dormir, que o ano profético é o número 7. Deus vai abrir a janela do céu. Ele vai derramar. Ele vai mudar nosso cativeiro. Fique em paz, está chegando. Aleluia. Então nessa parábola, Jesus fala assim, ó. Beto, eu sentado no porão do empresário, cara, milionário, 18 milhões custa a casa dele. Eu sentado no porão da casa dele, sozinho. Deus falou assim, ó, o único olho que você enxerga, o olho esquerdo, vale mais que tudo que você está sentado. O dedo mindinho, Beto, do teu pé, ele vale mais de tudo que você está vendo. Olha para tudo que ele tem. A tua mão direita, Beto, vale mais que todos os carros dele. Porsche, Lamborghini, vale mais. Você vai entender agora. E eu vou terminar. Jesus fala assim: o meu altar vale mais que qualquer coisa nessa terra. E se você não está entendendo, igreja, plenitude de vida, quando você buscar o que mais vale nessa terra, todos esses pecados que te atingem, que te maltrata, que te machuca, que não te deixa em paz, metade deles eu vou apagar. Além de você buscar aquilo que mais vale na terra, que é o altar de Deus,
Deus fala para você: você vai buscar o cativo no cativeiro, e quando você voltar, Ele vai receber a vida eterna, Ele vai sentar do meu lado, mas eu vou te coroar com uma coroa. Aleluias. Você é vaso de honra. Você é vaso de honra. Deus está esperando você abrir a tua boca e falar assim: não, você não pode fazer isso com a tua vida. Você não vai se matar. Você não vai parar. Levanta, está chegando, vamos. Você não pode parar. Você é o altar de Deus. Ele vai se manifestar na tua vida. Mesmo que hoje você é um drogado, um bêbado, uma prostituta, Deus vai se manifestar em você, porque você é o altar na vida dele. Aleluias! Aleluia! Aleluia! Rava! Deus vai se manifestar na tua vida. Não, você não entendeu. Deus vai se manifestar na tua vida. Não é no Jaguar, não é numa Mercedes, não é numa mansão, é no altar, é no barro, é na tua vida. Aleluias. Você vale mais que o mundo. Você vale mais que o mundo. Você é a menina dos olhos de Deus. Aleluias. 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 Pastor, o senhor não entende. Eu saí de casa, a gasolina só vai dar na metade. O teu tanque você vai voltar. Vai ter, irmão. Mas como é que o senhor está pregando isso? Pastor Veronese, faz favor, meu mestre, faz favor. Eu estou pregando isso porque eu entendi. Porque eu não quero carregar pedra. Eu vou andar no passo do boi, é do lado. Eu vou viver na minha vida. Hoje o desânimo tentou me afrontar. Eu olhei para minhas mãos e falei: meu Deus do céu, eu não aguento mais. Mas eu lembrei de um vaso. Ele tomou eu e você, e ele não reclamou. Ele subiu no Gólgota, carregando os teus projetos. Ele carregou a tua vida, a minha vida, e ele não reclamou. Eu olhei para o céu, o sol rachando, e eu falei: Deus, eu não vou reclamar. Amém, igreja.